Senhoras e senhores, muito bom dia! Dia 17 de agosto, atravessamos aí a primeira quinzena do mês, né? E vim atualizar vocês aqui nos números. Primeiramente, queria pedir desculpa a vocês, porque eu não consegui fazer o vídeo nem ontem, nem anteontem, na segunda. Eu tive que fazer uma viagem breve na segunda-feira, um bate e volta, mas acabou atrapalhando meu dia, né? E ontem o dia ficou curto, porque eu tive que condensar o dia de segunda e o de ontem no mesmo dia, então peço desculpas pela minha falta não é uma falta de compromisso evidente com vocês, mas porque eu deixei cair essa peteca aí, tá? Então, bom dia, boa semana para quem não falou comigo ainda, né? Vamos atualizar aqui os números. Até ontem, no dia 16, a gente fechou com 1.386 metros cúbicos, ou seja, 1.386.915 litros, para ser mais exato. A gente não fechou 1.387 por 85 litros, tá? A gente tem uma parcial hoje de quase 90 mil, tá? E esses 1.386 metros cúbicos nos dá 115 mil litros dia vendido, ou seja, a gente tinha colocado aí um target de 131 mil litros dia, a gente está 16 mil litros abaixo da nossa meta, tá? Eu sei que vocês estão trabalhando pra caramba, mas a gente pode mais, tá? Tem alguns de vocês que podem mais, eu sei que tem alguns de vocês que podem mais, tá? A gente tem batido muito na trave, eu sei que a gente tem batido muito na trave e por isso é que é muito importante, assim, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso, pouquíssimas pessoas estão me mandando um relatório, aliás, ninguém está fazendo. No final do dia, ninguém está falando assim, ó, hoje eu perdi esse cliente com esse preço, a gente passou esse preço, o cliente conseguiu com esse preço. Já falei, isso me norteia, tá? Isso me norteia. Então, eu já consigo, quando vocês me mandam isso, eu já consigo imediatamente falar assim, ó, na próxima você pode entrar com tal preço, que aí você já fica no esquema, já facilita a sua vida, facilita a minha, e a gente pode rodar assim. Então eu peço encarecidamente a vocês, assim, coloquem como protocolo de vocês diário, ao final do dia, deu 5, 6 horas, encerrou, ninguém mais tá ligando para vocês, pega, pô, deixa eu ver o que eu perdi aqui hoje, ó, William, perdi o cliente tal, a gente botou tal preço e ele fechou com tal preço, ou perdi o cliente tal, a gente botou tal preço e ele não abriu o preço que fechou comigo, que fechou, mas não fechou com a gente. Que isso é muito importante, como eu falo para vocês. Eu tô tentando trazer uma bússola para vocês, ou seja, eu tô tentando dizer o seguinte, olha, o nosso destino é esse aqui, o nosso destino são os 3 milhões de litros, tá? Para isso, vocês que estão na nau comigo, vocês que estão navegando comigo, vocês têm que me dizer assim, William, o vento tá batendo de um lado que não tá legal, a gente tem que ajustar a vela. Ó, a bússola tá apontando pro norte, a gente tem que estar indo pro nordeste, né? Então, assim, esse feedback de vocês, ele é importante por conta disso. E eu tava aqui pensando, antes de começar a gravar para vocês, que talvez a gente passe do formato dessa conversa unilateral que eu tô fazendo com vocês para uma reunião por Zoom todo dia, uns 10, 15 minutos de reunião, tá? Aí vocês baixam, todo mundo baixa o Zoom e a gente faz essa reunião. Vai ser sempre esse horário, 11 horas, que é o horário que eu tenho, né? O horário que eu consigo estar pronto para me entregar aqui para vocês 10, 15 minutinhos. Porque aí eu acho que tem uma troca, um dinamismo e a gente consegue... Isso, se eu não me engano, foi até uma sugestão do seu Ivan, né? Ele colocou lá quando a gente subiu no YouTube, ele comentou, a gente podia ter como um fórum, uma espécie de troca pra gente entender impressões e isso e aquilo outro. E eu concordo com ele. Eu acho que fica muito mais rico. Então eu tô pensando da gente começar a entrar com esse formato do Zoom. Eu sei que alguns de vocês têm Zoom porque a gente já fez algumas reuniões aí por Zoom, tá? E eu tô pensando nisso, tá bom? Então eu quero que vocês providenciem aí no celular de vocês o aplicativo, vai lá nas Apple Stores da vida, Google Play da vida e baixem o Zoom, tá bom? Bom, vamos lá. Peguei o ponto 263 de caminho aqui de São José Maria Escrivá,
tá? Esse livro vai acompanhar a gente, acho que por um bom tempo aqui. E o ponto 263 diz o seguinte: não desanimes, eu te vi lutar. A tua derrota de hoje é treino para a vitória definitiva. Por que eu trouxe esse ponto, né? Assim, o William tá achando que a gente perdeu, né? Evidente que não. Evidente que não. Mas eu também sei, por observação, que o trabalho do vendedor, ele tem num único dia vitórias e derrotas o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Cada não é considerado uma derrota. Cada não é considerado uma derrota, né? E tem um escritor, e eu não lembro agora quem é, tá? Eu não lembro agora quem é, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que são necessários muitos nãos para se conseguir um sim em vendas, tá? E a maioria das pessoas entende que isso é o seguinte: é tentativa e erro. E não é. E não é tentativa e erro, tá? A grande questão é a seguinte, é que toda vez que o cliente te dá um não, tá? Ele se sente cada vez mais empoderado. Eu detesto essa palavra empoderado, mas ele se sente no poder. Porque o não nos dá um controle. O não nos dá um poder. O não, ele nos dá uma espécie de relaxamento, né? Porque a gente não precisa se comprometer dando um não, tá? E o sim, ele nos coloca numa posição mínima de comprometimento, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no teu relacionamento com o cliente, tá? Ele vai te dar não por muito tempo. Mas entendam, a venda não é o imediato. O cliente, ele não passa a ser teu cliente a partir do momento que ele comprou com você. Ele passa a ser teu cliente a partir do momento que você se interessou por ele. Que você detectou que esse cara, ele é um cliente em potencial. Que a gente tem algo a vender para ele, né? E a partir disso, o que a gente faz? A gente começa um relacionamento com esse cliente. E dentro desse relacionamento, ele vai te dando não. E à medida que ele vai te dando não, ele confia em você. Então, na verdade, isso faz parte do relacionamento. Faz parte de você, sabe, nutrir esse relacionamento de uma maneira que ele se sinta no poder, né? Então, assim, quando ele se sente no poder, aí ele vai comprar de você, tá? Agora, qual é a diferença disso? É que se você sabe disso, você controla o cliente. Controla o não do cliente. Entende? Você controla o não do cliente. Então, não é sempre que a gente vai conseguir, através de vários sims, chegar a um sim final. Pelo contrário, né? Então, na verdade, quando você vai controlando esse não, ou seja, você vai fazendo com que o cliente te responda não, mas quem está controlando a pergunta é você, né? Ele vai se sentindo confiante, para no final você conseguir o sim dele. Então é por isso que são necessários vários nãos para se chegar a um sim final, tá? Porque no fim das contas o sim ele pode ser mentiroso, né? Quando a gente diz, não, beleza, vou comprar com você sim e tal, papapã, ele pode estar simplesmente falando isso para você não encher o saco dele. Ele pode estar falando isso simplesmente para não te desanimar. Ele pode estar falando para uma série de coisas, né? Então assim, não entendam o não como uma derrota, né? Mas entendam o não como um treinamento para a tua vitória final, né? E aí São José Maria Escrivá vai nos dizer isso, né? Cada queda isso se aplica muito bem à venda, né? Isso se aplica muito bem à tua vida, evidente, mas se aplica muito bem à tua vida de vendedor, entende? Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Tá longo pra caramba, falei pra caramba hoje. Achei até que ia ser mais curto. Tá 9 minutos e meio. Eu vou fechar aqui. Tenham um bom dia. Tenham um bom restinho de semana. Chegou no meio da semana, né? Só consegui fazer agora. Mas é isso. Vamos continuar. Vamos pra cima pra gente chegar nos 3 milhões, tá?
atualizando nossa meta agora de 147 mil por dia. Então, galera, vamos correr atrás. Vamos pra cima, tá bom? Bora pro 3. Um abraço, um bom dia pra vocês.